Veja, irmãos, a história aqui que nós temos diante de nós. Uma viúva, porque morreu seu marido, ela espera o profeta passar na cidade que ela está, e quando o profeta chega lá, é uma pessoa conhecida dela e da família, ela expõe o problema dela. O problema dela é que ela está realmente numa situação muito difícil na vida dela, né? E o profeta, então, né, com muita gentileza, muito cuidado, olha para ela e diz: olha, o que eu posso fazer por você, né? O que você tem na sua casa? Ela diz: eu não tenho nada na minha casa, né? Só tenho uma botija de azeite. E aí, então, o profeta vai colocar fé no coração dela, para que ela possa usar o que ela tem, para que Deus possa usar o que ela tem para mudar completamente a sua sorte, a sua vida. Mostrando, meus irmãos, esse princípio espiritual aqui, que nós não estamos limitados em Deus, nós estamos limitados em nós mesmos. Não existe limite nas bênçãos de Deus. O que existe é limite na nossa fé. É a nossa fé que realmente faz com que muitas coisas até não aconteçam na nossa vida. Você sabe que Deus fez uma promessa para Josué, Deus fez uma promessa ali tão clara: ó, onde colocar o teu pé vai ser seu. E todas as tribos que resolveram colocar o pé em algum lugar da terra de Israel, eles saíram vitoriosos. As tribos que recusaram a colocar o pé, quer dizer, nem foram lá, elas não conseguiram êxito. Então não havia falta de recursos em Deus. Aliás, não existe mesmo a falta de recurso em Deus. O que existe é uma falta de fé. O que existe, meus irmãos, é uma limitação em nós. E é o que a gente aprende. Essa é uma história muito linda da Bíblia, a história dessa viúva. Então aqui, vamos no versículo 1 aí, que uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, chamou a Eliseu, clamou, a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, ele morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Olha o clamor dessa viúva aqui, o clamor dela. Ela expõe o histórico do marido dela, e é bonito o histórico do marido dela. Olha, o meu marido, ele era um dos teus servos, ó profeta, o senhor sabe que ele temia muito o Senhor. Ela invoca no profeta também aquele conhecimento que Eliseu tinha do marido dela. Você conhece o meu marido, você sabe que ele era um homem que temia muito o Senhor. Ele era um homem que estava pronto a servir as pessoas aqui, servir o senhor profeta como uma pessoa, como um líder espiritual. Olha aqui, só que ele morreu, ele morreu. E para piorar a situação, profeta, nós estamos aqui com muitas dívidas, o credor está batendo na porta e ele está querendo levar os meus filhos embora como escravos. Então, primeiro ela faz isso, ela mostra o histórico espiritual, temeroso, piedoso do marido dela, e ela tem 3 problemas na vida dela, Pelo pouco que ela está falando aqui, ela está falando assim: olha, eu tenho, profeta, uma dor de luto, eu estou enlutada, Por quê? Ela não esperava ficar viúva tão cedo. Eu acredito que esses 2 meninos dela devia ter no máximo, meus irmãos, no máximo, 10, 11, 12 anos de idade. Então ela está ali de luto, dizendo: eu estou sofrendo, Eu não esperava que Deus viesse colher o meu marido tão cedo. Ela tem um segundo problema, que é as dívidas. A única coisa que o marido deixou para ela foi o boleto para pagar, E não era pouco não, era bastante. Mesmo assim, ela não culpa o seu marido, tá? Olha bem, Ela não fica brigando com o marido, discutindo com o marido, sabe? Falando mal do marido que já tinha morrido, então ela podia acabar com o marido dela, Ela não faz isso. Provavelmente,
ele contraiu aquela dívida por causa da sua saúde. Nós estamos mal acostumados aqui no Brasil, que a gente fica doente, vai no posto, nos atende de graça, que a gente precisa fazer uma operação, dá um pulo aqui, dá outro pulo ali, e de graça nós vamos lá, e eles nos abrem, nos costuram e mandam de volta para casa. Já quebrou o pé, eu tenho que cuidar. Pois é, nós estamos mal acostumados. Em muitos países, se você não tiver dinheiro, não acontece praticamente nada. E mesmo em alguns países que são considerados ricos, você pode não ter dinheiro para pagar, mas você vai ficar com uma dívida muito grande. Provavelmente, isso aconteceu com ele. E agora, ela tem um luto, ela tem uma conta alta para pagar. É como ela não tem um dinheiro para pagar a conta, então ela tem um terceiro problema por causa disso. O credor era uma pessoa incompassiva, era uma pessoa que tinha um coração muito duro, o credor. Olha bem, meus irmãos, como existe pessoa de coração duro nesse mundo. Ela acabou de perder o marido e o camarada está lá batendo na porta. A senhora vai pagar a dívida do seu marido? Não, eu não tenho como pagar. Ela não tinha como pagar. Mas sabe o que a lei fala, né? Se não tem como pagar, a senhora vai perder a casa da senhora. Mas talvez nem a casa não era dela mais, né? Tem algum cabrito aí, tem alguma vaca, tem alguma coisa aí que eu posso... Não tem nada que o senhor pode levar. Tem sim, o quê? Os seus 2 filhos. Legalmente, como o seu marido me devia, eu posso pegar suas 2 crianças e levar como escravos. E ele está disposto a fazer isso. Porque existem pessoas nesse mundo que são capazes de fazer isso. Tem pessoas no mundo que são como aqueles ismaelitas, que não vê a hora de alguns irmãos brigar para comprar um José, não é verdade? Então existe esse tipo de pessoa, os aproveitadores do momento. Meus irmãos, essa é a primeira situação, né? Nós temos 2 lições preciosas, né? Já praticamente notada, é que a realidade das adversidades. Eu quero lembrar que ele era um homem muito piedoso, ele era um homem muito temente a Deus, ele era um homem fiel, tá certo? E pessoas que temem a Deus, que são fiéis, essas pessoas também ficam doentes. Essas pessoas têm problemas na vida dela. Essas pessoas, pode ser que a morte bate lá na porta, faz toque, toque, quem é? É a morte. E leva. Não é porque nós tememos e amamos a Deus que nós somos imunes a qualquer adversidade. Irmãos, olha lá, a casa que Jesus mais ficava, eu já preguei sobre isso, era a casa do Lázaro, da Maria, da Marta. E a morte foi lá e fez toque, toque, toque. Quem é? É a morte. Eu vim buscar o Lázaro. Senhor, Lázaro, o amigo que tu amas, ele está à beira da morte, e ele morreu. Então, irmãos, não só ficou doente, como ele morreu, mostrando para nós que as adversidades, elas vêm sim na casa daquelas pessoas que temem a Deus, como aconteceu com essa viúva. Uma outra coisa que a gente aprende dessa viúva é para quem ela participou os problemas dela. Olha, havia filhos de profetas, tinha muitos profetas lá, não tinha só o marido dela. Só que para quem que ela vai contar o problema dela? Olha, de repente, a pessoa que você vai contar o seu problema, ela não vai te ajudar, só vai piorar a sua situação. A gente tem insistido aqui, meus irmãos, num ponto que eu acredito muito importante já, de que, olha, você tem que ter muito, mas muito cuidado mesmo para quem você vai contar os seus problemas, confiar, coisas importantes da sua vida. Nunca falta nesse mundo um Herodes, que não vê a hora dos magos descobrir onde está Jesus para fazer o quê? Para contar para ele o que ele queria fazer com Jesus. Ajudar Jesus? Não, ele queria destruir Jesus. Por isso você tome cuidado. Se não é uma pessoa espiritual, por que você vai contar? Não conte. Ela esperou o profeta Eliseu chegar onde ela estava. Agora, isso é muito importante, irmãos. Mas por que o profeta Eliseu? Porque ele já tinha se mostrado amigo. Ele foi amigo até dos moradores de Jericó. Quando estava tendo a guerra lá, ele entrou no meio da guerra, não para pegar em armas, não para matar ninguém, não, ele não fez isso.
Os reis estavam desesperados porque estavam encurralados no meio daquela guerra. Vão morrer todo mundo, né? Não tem ninguém que pode ajudar. Alguém disse, não, tem o Eliseu aqui. Ele deitava água nas mãos do profeta Elias, ou seja, esse é um homem que ajudava o profeta Elias, ajudou os moradores de Jericó, ajudava os moradores de outros lugares. A gente vai ver coisas maravilhosas aqui do Eliseu. Então era um homem, meus irmãos, que ele queria ajudar. Ele era pronto para ajudar, e ela sabia disso. Então, na verdade, os crentes, eles sabem exatamente se tem ou não tem uma pessoa que pode ajudar. O problema é que muitas pessoas são afoitas. E aí, são tão afoitas que se ela tiver um problema na vida dela, ela coloca lá no Facebook, né? É para todo mundo saber que ela está com um problema. Fulano, pronto, coloca a boca no mundo. Para que isso? Não faça isso. Você deveria fazer como Jesus falou, vai lá no teu quarto e fecha a porta atrás de ti e comece a orar. E se encontrar uma pessoa, meus irmãos, eu não tenho nenhum amigo para contar. Se você não tiver nenhum amigo para contar, você tem Jesus. Você pode contar para ele. E essa mulher está participando para uma pessoa que é amiga, que é uma pessoa compassiva e que pode fazer alguma coisa de uma forma espiritual. A gente tem que ter cuidado, né? Tem 2 tipos de amigos na Bíblia. Você sabia disso? Por exemplo, na Bíblia tem um amigo, no Novo Testamento, sempre que tem a palavra filo é uma palavra grega que quer dizer amigo. Então, por isso que tem aquela cidade chamada Filadélfia. Delfia é irmão, é uma cidade amiga, uma cidade irmã, Filadélfia, né? Quando você abre ali o livro de Atos, fala, Teófilo, teu quer dizer Deus, por isso a pessoa faz teologia, é o estudo de Deus. E Teófilo, filo é amigo, ou seja, amigo de Deus, ele quer dizer. Então, quando a Bíblia vai falar assim, de um amigo verdadeiro, quando Jesus fala assim, não vos chamarei mais de servos, eu vou chamar vocês de amigos, a palavra é filo. Abraão, amigo de Deus, a palavra é filo. João Batista fala o amigo do noivo, a palavra é filo. Mas quando fala de Judas, quando Jesus diz assim, amigo, a que vieste? A palavra não é filo, é uma outra palavra. É tipo etários. Quando Jesus naquela parábola fala que tinha aquele camarada lá naquela festa, né? E ele olhou e disse assim, amigo, como é que você entrou nessa festa? E ele ficou mudo. Aquela palavra amigo também não é filo. E o pai de família fala, pega esse camarada, joga fora da festa. Não é assim a parábola? Aquilo ali não é. Então, irmãos, aprende isso. Cuidado para quem você conta os seus problemas. E aqui está essa viúva que espera a pessoa certa para ela dividir os seus problemas. Agora vamos ver como o Eliseu ajudou essa mulher. Versículo 2, né? Diz assim, Eliseu lhe disse, o que é que eu posso fazer por você? Olha lá, o que queres que eu te faça? Meus irmãos, isso é uma frase que você vai ver retumbar, né? Ecoar lá no Novo Testamento com Jesus. Que Jesus, ele olha para aquele cego e gritando, Jesus tem misericórdia de mim, Jesus para e diz assim, o que você quer que eu faça por você? Eu quero ver, Senhor, eu quero enxergar. A mesma coisa o profeta está falando aqui, mulher, o que eu posso fazer por você? Né? O que eu posso fazer por você? O que isso mostra para nós? Para mim, meus irmãos, mostra uma prontidão para ajudar. Uma coisa assim maravilhosa mesmo que pode ter no coração de uma pessoa é essa prontidão para ajudar. Ela já tinha contado o problema dela. E de acordo com o problema dela, é bem provável que ele podia fazer bem pouco. Mas ele olha e diz, o que é que eu posso fazer por você? Né? Mas ele não podia fazer nada. Vê, meus irmãos, o profeta Eliseu, ele era um quebrado. O profeta Eliseu era pobre. Você lembra, meus irmãos, você pode pensar que quando ele saiu da casa dele para servir a Deus, tudo que ele tinha, que era duas juntas de bois, ele matou lá e fez um churrasco, deu para a cidade inteira o churrasco e disse, olha, estou deixando vocês porque eu vou servir a Deus, tchau. E ele não tinha nada.
A Bíblia é bem clara, ele deitava água nas mãos do profeta Elias. O profeta Elias era outro que não tinha nada. Não só não tinha nada, mas ele era abnegado. Quando Naamã chega lá na casa dele e ele é curado, né, de uma forma milagrosa, o Naamã vai lá na casa dele e fala: olha, eu quero te deixar esse dinheiro, essa prata, esse ouro, essas roupas lindas, maravilhosas. O que o profeta Eliseu faz? Pega ou não pega? Ele não pega. Ele não estava preocupado com o dinheiro. Só que agora, meus irmãos, o que essa mulher precisa para pagar a conta é dinheiro. Então, se ele não tem, por que ele pergunta: o que eu posso fazer por você? De repente, você realmente não tem, meus irmãos, o que aquela pessoa precisa para ser ajudada. Às vezes a pessoa precisa de dinheiro mesmo, você não tem. Vai fazer o quê? Mas por conta disso, você vai deixar de ajudar? Mas pastor, como eu vou ajudar? Olha, meu irmão querido, só a sua prontidão em querer ajudar. Você pode chegar, uma vez eu estava lá com o pastor Edilson, e a pessoa estava toda angustiada lá, e eram umas coisas que realmente, na condição de um pastor, não podia fazer nada para a pessoa. Mas aquele jeitinho dele, ele foi lá, disse: irmão, vem aqui do lado, colocou a mão na cabeça dele e disse: eu vou orar por você. Acabou a oração, o rapaz então abraça o pastor e diz: muito obrigado, pastor, eu já estou me sentindo melhor, né? Eu já estou me sentindo melhor. Nós sempre podemos fazer alguma coisa para alguém que está precisando. Sempre podemos. Você não imagine que não pode. Você pode sim, né? Pode ter certeza disso. Então começa com essa prontidão. Olha a pergunta agora que ele faz para a viúva: o que você tem aí na sua casa? O que você tem na sua casa? Olha a mudança de foco que o profeta Eliseu começa a provocar aqui no coração da mulher. Qual que é a resposta dela no versículo 2? Você lendo aí o capítulo 4, versículo 2, você vê a resposta. A resposta é: eu não tenho nada em casa. Ela é bem clara, a frase é bem explícita, né? Diz assim: não tenho nada em casa. Tem um ponto ou tem uma vírgula? Tem uma vírgula. Sabe por quê? Porque a sentença ainda não acabou. Com essa pergunta, meus irmãos, de repente o foco vai mudar, né? Ela fala assim: mas eu tenho uma botija de azeite, né? Eu tenho uma botija de azeite. Veja, olha aí, meus irmãos, só tem uma botija de azeite, então quer dizer que não era nada, ela tinha alguma coisa. Então, o profeta, com essa pergunta: o que você tem na sua casa, faz ela começar a pensar nas coisas que ela tinha. Eu acho que isso para a nossa igreja é muito bom. Esse ponto da mensagem para a nossa igreja é muito bom. Mas vamos voltar para a viúva antes, tá? Eu não tenho nada, mas eu tenho uma botijinha de azeite. Calma lá, eu não tenho nada. Primeiro ela fala eu, se é eu, é ela, correto? Então, tinha ela. Como não tem nada? Tem você. Ela era uma pessoa, ela era uma serva de Deus, ela era uma alma que Deus tinha colocado a mão na vida dela. Como não tem nada? Então, não tem nada não, tem eu aqui, né? Eu. E Deus pode me usar. Mas ela fala assim: eu tenho uma botija de azeite. Mas é tão pouco isso, não é nada, mas já é alguma coisa. Depois, meus irmãos, a gente pode pensar: ela tem 2 filhos. Então quer dizer que não é que ela não tem nada, ela tem a botija de azeite, tem 2 filhos, e ainda tinha o principal. Qual que é o principal? O principal era Deus. Ela tinha Deus. Como é que uma pessoa não tem nada? Como é que você, na sua vida, em algum momento aí da sua vida, você vai dizer: não tenho nada? Calma lá, você tem sim. Você é um filho de Deus. Um filho de Deus, impossível que não tenha uma botijinha de azeite, ou seja, o derramamento do Espírito Santo na vida dele. Que você não tem pessoas ao seu lado que te amam, como aqueles 2 filhos que amavam ali aquela mãe. É criança, não importa, melhor ainda se é criança.
porque o tempo de socorro para aquela mãe ia ser maior, e sem contar, meus irmãos, desse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então um crente nunca pode dizer, eu não tenho nada. Olha, irmãos, Deus sempre começa com aquilo que nós temos, sempre, sempre. Agora, a gente prefere o seguinte, né? A gente prefere assim, pensar no que a gente não tem. É porque é coisa do inimigo, é coisa de Satanás isso aí, né? Eu começo a pensar, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, né? Eu perdi isso, eu perdi aquilo. Isso é uma coisa que Satanás planta na nossa cabeça. Eu tenho insistido aqui na igreja numa frase: cuidado, porque o diabo é mentiroso. Ele vai dizer que você não tem nada. Ele vai dizer que você perdeu tudo. Ele vai dizer que a nossa igreja não tem nada. Ele vai dizer que a nossa igreja perdeu tudo. Por quê? Porque ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso. Então não deixe Satanás contar essa mentira, né? Deus quer que você pense no que você tem, naquilo que Deus fez de você. Olha os exemplos que nós temos na Bíblia. O Moisés o tempo todo reclamando, falando que não podia fazer nada quando Deus chamou ele para tirar o povo de Israel da escravidão do Egito. Eu não posso, não dá, não sei falar. Aí Deus olhou para ele e disse: o que você tem na tua mão? Eu tenho um cajado. Então ele tinha alguma coisa. O que bateu lá no Mar Vermelho para que o Mar Vermelho se abrisse? O cajado de Moisés. Deus usou o cajado de Moisés, não aquela vez, mas muitas vezes. Eu quero lembrar os irmãos disso. É a única coisa que ele tinha quando ele saiu da casa do sogro. Irmãos, ele chegou sem nada nas mãos na casa do sogro, mas quando ele saiu de lá, ele tinha um cajado. E Deus usou o que ele tinha. A mesma coisa com Davi. O que Davi tinha? O gigante tem um escudo, o gigante tem uma lança, né? O gigante tem uma espada. Não, o Davi não tinha nada disso. O que o Davi tinha? Um estilingue. Serve. Na mão de Deus, serve. Isso não é nada perto da espada. Calma. Isso na mão de Deus é uma bomba nuclear, né? Isso na mão de Deus faz o maior estrago. Então, sim, meus irmãos, Deus sempre começa com aquilo que nós temos. Não vai ser diferente. Comece com pouco, deixe Deus aumentar, né? Eu vejo aí, meus irmãos, um princípio espiritual até para a nossa igreja, né? Da gente começar a valorizar o que a gente tem. Veja, a gente pode pensar, o que eu não tenho, o que eu perdi. Não, a gente tem que pensar no que a gente tem, no que a gente está fazendo. Vamos pensar nos nossos líderes. Vamos pensar nos muitos professores que essa igreja tem produzido através dos anos. Vamos pensar na liderança que essa igreja tem produzido através dos anos. Vamos pensar, meus irmãos, que num dia de frio como hoje, Deus permitiu que 115, 120 crianças estivessem aqui hoje conosco. Vamos pensar que Deus nos deu aqui veículos para buscar e levar nossas crianças. Vamos pensar que nós temos como fazer com que esses veículos vão e voltem. Vamos pensar que nós temos um templo, que nós temos banco, que nós temos luz, que nós temos água. A gente tem que começar a pensar naquilo que a gente tem. Agora, uma outra coisa mais importante ainda é no que Deus pode fazer conosco, com o pouco que nós temos. Olha, vamos começar com pouco, mas o nosso pouco nas mãos do Senhor sempre multiplica. Isso nós devemos colocar na nossa mente. Não deixe o diabo contar mentiras para você. Continuando, meus irmãos, Eliseu, ele vai plantar uma fé no coração da viúva. Vamos lá agora, né? Ele diz no versículo 3, depois que ela fala, eu tenho uma botija, né, de azeite. Tá bom, né? Então ele diz no versículo 3, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os vizinhos, vasos vazios e não poucos. Irmãos, tem uma contradição aqui, né? O Eliseu era o mestre da contradição. Falamos a semana passada.
As águas de Jericó eram amargas. O que ele usou para curar as águas amargas? O sal. Ninguém coloca sal para adoçar nada nesse mundo. Então ele era o da contradição, não é? Ele chegou numa cidade lá, e a cidade, todo mundo estava passando fome, né? Os filhos dos profetas. Ele mandou encher uma panela de água e colocar no fogo. Mas calma lá, não tem o que colocar no fogo, né? Então ele é o profeta da contradição. Aqui ele chega e fala para a mulher: olha, vai para as vizinhas aí, sai pelas vizinhanças toda e traga vasos. No original, meus irmãos, é vaso. Qualquer vaso que tiver, você pode trazer. Até os vazios, diz no original. E não poucos. Olha a orientação dele. Traga os vasos vazios e que não sejam poucos vasos. Aí, meus irmãos, você pode perceber que ele está plantando fé no coração dessa mulher. O que ele está querendo da viúva? Eu acredito, meus irmãos, primeiro, que ela tenha coragem dela enfrentar aquele problema. Ela precisa ter coragem para enfrentar o problema. Ela tem que fazer alguma coisa. Ele podia olhar e dizer assim, xabum, e parecer um monte de nota de 100 reais e dar para ela. Hoje eu estudei aqui com os meninos na escola dominical, né, a arte refinada de fazer o bem. Não foi isso? Os meninos aprenderam isso na nossa classe? O que é isso, pastor? Não, é que o Boaz olhou para os empregados dele e falou assim, ó, deixa ela respingar em tudo quanto é lugar aí, tá? Qualquer coisa vocês deixam uma espiga no chão. Ué, não era mais fácil ele pegar as espigas, um monte, colocar no colo dela, falar assim, vai embora para casa? Não era mais fácil? Não, mas ele fez o quê? Ele fez o seguinte, vai ser bom ela trabalhar, vai ser bom ela respingar, só que não é bom ela saber que eu estou ajudando ela, entendeu? Então essa é a arte refinada de fazer o bem. O refinado é a pessoa não saber que você está ajudando ela. E aqui você tem o profeta falando, olha, vai lá, né? Vai atrás de vasilhas vazias, não vai atrás de pouco, trabalhe muito. Acredite, meus irmãos, em tempos de dor, em tempos de dureza, em tempos de luta, em tempo de guerra, em tempo de perdas, o segredo é trabalhar muito. Não é ficar chorando leite derramado, não é ficar choramingando para lá e para cá, não. O segredo é trabalhar enquanto é dia, é trabalhar bastante. Então vai buscar não poucas vasilhas, tá? Vasilhas vazias. E a segunda coisa, na contradição, ela teria que ter fé. Para que serve vasilhas vazias numa casa que não tem nada? Aí está. Mas não tem nada aqui, né? Ela acabou de dizer que a única coisa que ela tinha era uma botija. E agora, não, se ainda o profeta tivesse dito, vai buscar azeite, né? Vai lá, alguém dá um pouquinho para você, pede lá. Não, mas ele pediu vazia ainda, né? E isso, meus irmãos, mostra essa capacidade do profeta Eliseu de sempre plantar fé no coração das pessoas. Ela vai ter que lutar, mas ela tem que crer. Ela tem que crer que Deus vai pegar aquelas vasilhas vazias e, através do pouco que ela tem, encher todas as outras. Vamos para o texto? Vamos lá para a Bíblia, no capítulo 4, versículo 4, você vai entrar, você vai fechar a porta sobre si. Pastor, por que ela tinha que fechar a porta quando ela estivesse despejando a vasilha? É aquele princípio que nós falamos aqui agora. Quando a pessoa tem um problema, ela fica gritando para todo mundo, né? Ou quando a pessoa está bem, ela também, vai lá, coloca lá para todo mundo. Gente, isso não é uma coisa boa. Princípio espiritual é você ser comedido, né? Você ser reservado. Se Deus está abençoando, cuidado com essas manifestações. Agora com esse negócio de internet, com esse negócio de mídia tal, as pessoas gostam de se gabar, de se mostrar, a igreja também. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado, né? Vamos ter assim essa noção espiritual de não ficar espirrando nem derrota e também ficar espirrando vitória. Temos que ter cuidado.
Então, fecha a porta atrás de si, vamos ler o versículo 4. E sobre si os seus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio, né? Pede emprestadas vasilhas, não poucas, né? Eu estou vendo aqui, meus irmãos, esse princípio dele, né? Quantas vasilhas que eu quero encher, quais vasilhas eu quero encher, né? Ele fala, no original traz primeiro vasilhas, depois vasilhas vazias, e eu fiquei pensando, por que tem essas duas coisas no original, que são um pouco diferentes, né? Mas aí eu pensei, vasilhas significam almas, pode ser a minha. E Deus quer encher do quê? Quer encher de azeite. O azeite no Novo Testamento ou no Velho Testamento representa o quê? Vocês lembram o que representa o azeite? O Espírito de quem? O Espírito de Deus. Então, o azeite sempre representa o Espírito de Deus. Então, nesse milagre, tem assim, um profundo ensino espiritual, principalmente para a igreja. Primeiro assim, quantas vasilhas eu quero encher? Vamos começar por aí. O profeta foi bem claro, vai atrás, o final do versículo lá diz o quê? Não poucas. Não poucas. O final do versículo 3 é não poucas, e ela então teria que trazer bastante. Então a gente tem que pensar, meus irmãos, sobre isso. A nossa igreja também. Nós queremos encher vasilhas, nós queremos que as almas sejam cheias do Espírito de Deus, para que elas possam entregar sua vida para Jesus e ter uma vida mudada, transformada para a glória, para a honra de Deus, para que Cristo venha reinar nesses corações. Então, eu acho que a gente precisa ir pelas vizinhanças e buscar esses vasos, e buscar vasos. Pastor, nem todos viriam vazios. Parece que no original nos dá esse sentido, sabe por quê? Porque imagine, meus irmãos, de algumas almas que vêm, toda deturpada já, com doutrinas falsas, deturpada com ódio, deturpada, meus irmãos, com um monte de coisa ruim, imoralidade, seja lá o que for, né? Vícios, paixões sem fim, idolatria. Imagine, aquele vaso está cheio de alguma coisa. Vamos dizer que os filhos da mulher vai lá e pegam um vaso. Aqui, mãe, me deram um vaso, o que tem dentro? Está cheio de pedra aqui dentro, né? Calma, meu filho. Antes de colocar, tem que fazer o quê? Tem que esvaziar, tirar essas pedras e depois encher de azeite. Então, esse é um trabalho que a igreja tem. A igreja muitas pessoas vão aparecer na igreja com muitos, mas muitos problemas. E nós vamos ter que ajudar essas pessoas. A igreja tem que estar onde as pessoas precisam de ajuda. Jesus disse, o médico não veio curar os sãos, veio curar quem? Os doentes. Agora tem uma outra coisa, tem os vasos vazios. Quando eu ficava pensando em vasos vazios lá em casa, sabe, meus irmãos, eu pensava exatamente nas nossas crianças. Quantos vasos maravilhosos, vazios, Deus tem dado para essa igreja. Que trabalho maravilhoso tem um professor da escola dominical, se ele pensar, aqui tem um vaso que pode ser enchido com o azeite de Deus, com o Espírito Santo. Imagine o que você pode fazer, né? Então, não poucos. Tem um versículo aqui que eu acho lindo, maravilhoso. Olha a promessa de Deus no livro de Salmos, capítulo 81, versículo 10. Que fala, eu sou o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, né? Eu sou o teu Deus. Olha o que ele diz aqui. Abre bem a tua boca e eu vou te encher. Abre bem a tua boca e eu vou te encher, né? Tinha uma propaganda, abra bem a tua boca, né? Aí era algum produto que ia lá na boca, né? Mas se você pensar que Deus está falando, o quanto você quer abrir a tua boca para me encher ela? A gente abre a boca tão errado, né? Abre a boca para falar mal, abre a boca para xingar, abre a boca para fazer confusão com os outros, abre a boca para fazer fofoca, abre a boca para maldizer um irmão, abre a boca para maldizer um parente. Mas Deus está dizendo,
abre bem a sua boca para mim, e eu vou te encher. Já pensou uma pessoa que abre a boca e fala assim: Jesus, vem morar no meu coração. Olha aí, a promessa é: eu vou te encher. Se você abrir bem a boca, eu vou te encher. Irmãos, se a igreja abrir bem a boca para falar de Jesus, eu vou repetir, se a nossa igreja abrir bem a nossa boca para falar de Jesus, Deus, Ele pode nos encher. Mas será que nós queremos abrir a nossa boca? Quantos vasos você quer encher, viúva? Não traga pouco, não. O certo é que ela ficou lá dentro da casa, e os meninos foram atrás dos vasos. E começou, meus irmãos, esse milagre da multiplicação. Olha, 2 fatores indispensáveis aqui. Primeiro, é o trabalho dos meninos, né? Os meninos foram, acho que saíram: ô dona Maria, né? Ô dona Cida, né? Ô dona Jurema, né? A senhora tem um vaso aí para emprestar para minha mãe, né? Tem sim, filha. Talvez alguém diga: não tem nada não. Tá tudo bem, velho, vamos para outra casa, não tem problema. E os meninos sempre levando, quantas viagens esses meninos tinham que fazer, porque os vasos, meus irmãos, você vê os vasos antigos, era grande, era feito de barro, era pesado, então eles tinham que ir, voltar, né? Eu imagino esses meninos com 10, 12 anos, e a alegria que uma criança de 10, 12 anos tem para ir buscar vaso, sabe? Você vai fazer uma rota, quem faz rota sabe disso, sempre tem um líder, sempre tem a criança pivô, a líder, sabe? Que ela fala: eu vou chamar meu amiguinho, chama uns 10, e traz 10, o dia que ela não vem os 10, esse é o problema, né? Mas acontece muito, tem muito disso aí, mas tem as Nicole da vida, né? Agora, irmãos, esses meninos estão trabalhando, toque, toque, toque. Tem uma criança aí que pode vir para a igreja? Quantos vasos nós queremos trazer? Meu amigo, trabalho com você tanto tempo, você gostaria de visitar a minha igreja? Quantos vasos nós queremos trazer? O certo, meus irmãos, é que o primeiro processo é ir atrás. O segundo processo é a habilidade de encher. Aquela mãe derramando do azeite que ela já tinha esse espírito. Ela já tinha, meus irmãos, já era uma pessoa temente a Deus. Então ela está derramando daquele espírito para outros vasos, como um crente faz quando fala de Jesus. Então ela está lá, enchendo com alegria, né? E de repente ela quer encher mais, traz mais um. Aí os meninos colocam a mão na mão: não tem mais, mamãe, acabou os vasos. Vamos ler esse versículo, dá uma olhada aí nesse versículo, estamos terminando, né? Capítulo 4 e versículo 6, né? Lá no final do versículo 6, traz ainda um vaso, porém ele disse: não tem mais vaso nenhum. O que aconteceu com o azeite? O azeite acabou, não tinha mais. Quando é que o azeite acabou? Aí vem o nosso princípio espiritual, meus irmãos. Qual que é o princípio espiritual, né? É que não estamos limitados em Deus, estamos limitados em nós mesmos. Deus, meus irmãos, não tem limitação com Deus, né? Vamos perceber aqui a graça da multiplicação. Quando é que o óleo parou? Quando que o óleo parou, pastor? Parou. Mas parou quando? Quando não tinha mais vaso para encher. Se a gente não quiser fazer mais nada, não tem problema nenhum, Deus não vai fazer nada. Pronto, né? já acabou, pronto, parou, né? Só parou de encher vaso quando não tinha mais vaso para ser enchido. Enquanto, meus irmãos, a Igreja Batista da Fé estiver pronta para ir atrás das almas, Deus está pronto a abençoar essas almas que a igreja trouxer. Você não tenha dúvida disso. Na sua vida, a mesma coisa.
Enquanto houver um espaço vazio no seu coração, para Deus encher pelo seu Espírito, uma área da sua vida que você entrega para Deus, está aqui, Senhor, quero entregar essa área da minha vida para o Senhor, Deus ele vai encher do Espírito dele. Pode ter certeza disso. Não tenha dúvida desse poder de Deus. Nós não estamos limitados em Deus, nós estamos limitados em nós. Olha, se tivesse mais vasos, todos os vasos ficariam cheios. Como Paulo disse, que Deus ele tem ricas bênçãos espirituais nos lugares celestiais, olha só, para nos derramar. Malaquias ele vai mais longe, que Deus tem as portas do céu prontas para ser aberta. Mas nós acreditamos nisso? É aquele trabalho. Eu tenho que trabalhar, crer que Deus ele está fazendo e ele vai continuar a fazer. Não falta recurso, meus irmãos, em Deus. Não há limite em Deus. Não tem limite no amor de Deus, não tem limite na graça de Deus, não tem limite no poder de Deus, não tem limite no perdão de Deus. O limite está em nós. Lembra disso. Nunca vai faltar em Deus graça e misericórdia suficiente para salvar uma alma. Nunca vai faltar em Deus a graça e o perdão para fazer o quê? Para restaurar uma alma. Você pode até não perdoar, não querer a restauração de uma pessoa, mas aí está limitado em você, não em Deus. Não há limite para o poder de Deus. Não existe. O limite está em nós. Nós é que limitamos o poder de Deus. Mas como? Veja aqui, irmãos, pelas nossas dúvidas, o nosso desânimo, o nosso egoísmo, a nossa preguiça. É isso que limita a ação poderosa de Deus. Vamos dizer que os meninos, com aquela preguiça toda, mãe, eu só consegui um vaso, está meio rachado, né? E como é que vai encher isso aí, meu filho? Mas a senhora sabe, né? É pesado, meu filho, pesa. A mesma coisa, meus irmãos, dentro do nosso lar, na nossa casa, ou dentro da igreja. A gente tem que trabalhar, a gente tem que crer que Deus vai encher, que Deus vai fazer. Não desanime. A gente pode acreditar que não tem nada. Nós não temos nada. É uma frustração, não tem nada. Como não tem nada? Lembra da viúva? Tem uma botijinha de azeite. Tem pouco, né? Só tem uma botija de azeite. A tradução original traz, se não uma botija de azeite. Tão pouco. Jesus olhou para os apóstolos e disse, vai ver o que tendes na multiplicação dos pães. Aí chegou lá, meus irmãos, um dos discípulos, chegou o André e levou aquele menino até Jesus e disse assim, tem um menino aqui, Senhor, ele tem 5 pães e 2 peixinhos. E aí ele continuou, ele disse, mas o que é isso para tantos? O que é isso para tantos? Olha, Deus, Ele quer trabalhar com o pouco que a gente tem. Ele quer fazer muito nesse pouco. Então o limite não está, meus irmãos, em Deus, está em nós. Mas é pouco. Não, imagine o que Deus pode fazer com o nosso pouco. O que Deus fez com aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos, é uma coisa espetacular, é um milagre maravilhoso. Como é que Deus vai encher, meus irmãos, aquelas talhas de águas, vai transformar aquelas talhas de águas em vinho, se a gente pelo menos não apresentar as talhas de águas para Ele? Como é que Ele vai fazer? Ele pode, mas Ele espera que pelo menos isso a gente faça, que pelo menos atrás das vasilhas vazias a gente vá, né? A gente pode ter preguiça de trazer vasilhas vazias, as almas, né? Enquanto tiver, assim, disposição, irmãos, quando tiver fé em nós, Deus vai continuar a operar, Ele vai continuar a fazer. A gente pode parar,
Tá bom, já fizemos muita coisa. Né? Um pastor pode dizer isso, já fiz muita coisa, não vou fazer mais nada. A igreja também, já fizemos muito, né, pastor? Comparando, não. Quantas vasilhas vazias queremos apresentar para Deus? Portanto, irmãos, só para a gente refletir, né? Olha, Deus quer nos encher, né? Pode mostrar essa última tela aí, né? Aqui uma palavra para a igreja, né? Deus sempre fala, enchei-vos do Espírito, igreja. Deixa Deus encher cada coração, né? O que é encher do Espírito Santo, pastor? É ficar gritando, suando lá na frente, pulando, mexendo a cabeça? Não, de jeito nenhum. É bem claro o texto. Enchei-vos do Espírito, salmodiando em vossos corações, cantando cânticos espirituais, perdoando-vos uns aos outros. Marido, ame a sua esposa, esposa, sede submissa ao seu marido. Filhos, obedeçam aos vossos pais. Pais, não irrite os vossos filhos. Empregado, seja obediente ao seu patrão. Patrão, não fique torturando o seu empregado. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela passa a praticar essas coisas naturalmente, porque ela está cheia do Espírito Santo. Agora, para os nossos amigos, né, não vá mais uma vez embora sem Jesus, porque sair vazio de Cristo. Se Deus, pelo Espírito Santo, na morte de Cristo, quer encher a sua alma, entregue a sua vida a Jesus.